Programa Determinação. Oferecimento Pessoal, estou aqui agora no local que foi confirmadamente um local muito original, onde construíram esta igreja. Eu já vim lá de dentro agora da gruta, onde eu mostrei para vocês, que foi o local onde Deus envia o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, para encontrar com Maria, a escolhida do Senhor para gerar Jesus Cristo. Por isso que o maior versículo, que está inclusive cravado nas paredes dessa igreja, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Queridos, é um lugar histórico, é um lugar que realmente é real. O anjo desceu aqui, visitou Maria e disse para ela: Maria, tu és agraciada, escolhida do Senhor para gerar o Filho de Deus. E Maria, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Gente, que coisa interessante. Maria solteira, Maria moça, virgem, mas ela decidiu aceitar o desafio, ela decidiu aceitar ser a mãe de Jesus, recebê-lo para que ele fosse encarnado através do seu corpo. Coisa boa quando nós obedecemos, quando nós dizemos: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Isso é temor, isso é obediência, isso agrada a Deus. E estando num lugar como esse aqui, faz a gente refletir: poxa, como vivia aquela mulher naquele tempo, como vivia Maria naquele tempo. Mas ela decidiu e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o teu querer, a tua vontade. Coisa boa, queridos, é quando nós falamos: Deus, eu quero ser teu servo, eu quero ser tua serva, eu quero cumprir a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu produza? O que o Senhor quer que eu possa ser útil nas suas mãos? Pense bem e reflita, querido. Às vezes você está preocupado com tantas coisas, em fazer a vontade do homem, fazer a sua própria vontade, sua própria vaidade, mas você não está se esforçando em fazer a vontade de Deus. Então que você possa fazer como a nossa irmã Maria, que até hoje ela está sendo reverenciada. Por quê? Não porque ela é uma santa, mas porque ela foi obediente, ela ouviu a voz e diz: eis aqui a serva do Senhor. Então, queridos, vamos estar diante também dessa obediência, que com certeza Deus vai agir na sua vida, vai te abençoar e vai fazer de você uma pessoa histórica também, por causa da sua obediência e do seu temor ao Senhor. Deus abençoe, fique na bênção e continue com essas imagens aí, muito lindas, aqui na terra original, Nazaré, a cidade aonde Maria foi agraciada pelo Senhor e teve um encontro com o anjo Gabriel. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que coisa linda, né, queridos? Mais um momento que Deus nos proporcionou para poder ministrar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o seu coração, para a sua vida. Desde já eu quero agradecer. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nos receber mais uma sexta-feira. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos aí de Vitória, da Grande Vitória, para o pastor e missionário Vitor Hugo, amigo meu, para o nosso irmão César, para o vice-prefeito Vaguinho, meu amigo, para o Pablo, enfim, para toda essa equipe maravilhosa de Vitória, que tem sido bênção, canal de bênção para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos vocês. A palavra que eu quero ministrar hoje é uma palavra muito interessante, que eu acredito que Deus quer falar ao seu coração de maneira muito especial. Está aqui no livro de Êxodo. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai trazer para você uma resposta que você tanto esperava, uma resposta de Deus para a sua vida. Êxodo, capítulo de número 3, diz assim a palavra, coisa extraordinária, coisa tremenda de Deus para a sua vida. Ou seja, Gênesis capítulo 2, perdão, Gênesis não, Êxodo capítulo 2, diz assim, foi um homem da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher então concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, fez uma arca de juncos, revestiu de betume, pés, e pondo nela o menino, colocou entre os juncos na margem do rio.
e sua irmã ficou de longe olhando para saber o que aconteceria. Então a filha de Faraó desceu-se para banhar no rio com as suas criadas. Enquanto passeava à beira do rio, vendo a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E quando abriu, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Queridos, essa mensagem me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Essa mãe chamada Joquedebe, ela tinha um sonho, uma gravidez, algo que ela esperava com muita ansiedade. E nessa gravidez estava para vir um menino, um lindo menino. Quando esta mãe, ela ganha esse menino, foi justamente no momento que se deu a perseguição, que Faraó viu que os hebreus estavam se multiplicando e estava nascendo muitos meninos. Então ele deu uma ordem para que as parteiras, ao fazer o parto das hebreias, que elas matassem e não fizessem o parto com excelência, gerando vida para os meninos. Então ele pediu que as parteiras exterminassem os meninos e mandou também matar todos os meninos de 2 anos abaixo. E o que acontece? Joquedebe, ela deu à luz esse menino, e diz a palavra que ela escondeu esse menino por algum tempo, e a Bíblia diz por 3 meses. Imagine você, uma mãe que tem uma criança, e ela consegue aí estar com essa criança 1 dia, 2, 3 dias, e ela começa a ver os soldados matando as crianças do vizinho de um lado, do outro. Ela consegue ver o soldado entrando na sua casa, mas a criança está lá escondida, eles não conseguem achar. E ela escondeu 1 mês, 2 meses. Imagina a aflição desta mãe. Mas ela entendia também que de alguma forma, algum milagre poderia acontecer na sua vida. Algo poderia acontecer de diferente, porque senão ela não estaria escondendo aquela criança. Ela não conseguiria esconder, porque quem esconde uma criança chorando? Você sabe como é que é o choro de uma criança? Quem é pai sabe disso. Imagine que ela conseguiu esconder o menino por 3 meses. Isso aí foi a graça de Deus, foi o favor imerecido de Deus. E agora, quando o menino completa 3 meses, ela viu que não dava mais para escondê-lo. Então, ela teve que abrir mão daquela criança. O que ela fez? Ela pegou um cesto, trabalhou aquele cesto, betumou aquele cesto para que não entrasse água, botou a criança naquele cesto e foi levar às margens do rio Nilo. Eu imagino que aquela mulher pensou: se descobrirem esse menino na minha casa, irá morrer eu, meu marido, meus 2 filhos e mais essa criança. Todos nós morreremos. Então, é melhor que eu abra mão de um e salve o restante. E tem uma coisa: eu não vou abrir mão desse menino de qualquer forma. Eu vou colocar esse menino de uma forma especial no rio Nilo e tenho certeza que algum milagre vai acontecer. Eu quero continuar compartilhando com você que essa mãe, ela abriu mão do menino, mas ela sabia que algo iria acontecer. Deixa eu liberar uma mensagem de Deus para a sua vida nesta hora. Tem coisas, queridos, que não tem como a gente segurar por muito tempo. Tem coisas que a gente precisa entender, principalmente nessa geração. E essa mensagem é para a família. Essa mensagem é para você, pai, é para você, mãe. Você precisa fazer sua parte, mas tem momento que você precisa abrir mão, mas abrir mão colocando na mão de Deus. Abrir mão deixando Deus trabalhar. Continue no seu propósito, continue orando, continue buscando, continue jejuando e coloque nas mãos de Deus. Quem sabe eu estou falando aqui a mães que estão aí criando os seus filhos com dificuldade. O mundo aí fora está vivendo de uma forma terrível. E você, mãe, está preocupada. Você tem sua filha que tem que ir para a escola. Você tem seu filho que tem que abrir mão dele porque ele também precisa continuar a sua vida. Olha, coloque nas mãos de Deus. Porque Deus tem um projeto. O projeto que Deus tem, Deus não abre mão. E olha essa mãe Joquedebe, ela foi tão assim, uma mulher de fé, que ela disse: eu vou betumar um cesto, vou preparar o cesto e vou colocar ele dentro desse cesto e vou colocar no rio. Vou deixar que as águas levem. Só que neste momento Deus está olhando para esta mulher. Deus está olhando para a sua atitude. E o que ela fez? Ela botou a criança naquele cesto, ela solta aquele menino no rio, só que tem um porém. Deus viu
a intenção do coração daquela mãe. Deus viu que aquela mãe abriu mão por ela, mas colocou na mão de Deus. Ela acreditou que o milagre poderia acontecer, e aconteceu. O cestinho começou a descer rio, e o que aconteceu? A filha de Faraó está dentro do palácio, sente um calor absurdo e diz para as suas criadas: ei, vamos ao rio que eu quero me banhar, está muito calor. E as escadarias do palácio davam justamente no rio Nilo. Nós tivemos agora no Egito, lá nós vimos. E ela começou ali a se banhar, aquela aguinha fresquinha do rio Nilo, e de repente elas ouviram um choro e observaram, lá estava um cestinho agarrado nos juncos daquele rio. E ela mandou que pegasse aquele cestinho, e o menino chorava bastante. Quando abriram o cesto, ela olhou e viu aquele lindo menino naquele cesto. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que os meninos estavam sendo mortos. Rio Nilo mesmo era um rio que tinha sido jogado várias crianças naquele rio. Mas o que ela fez? Quando ela olhou para o menino, o olhar dela não foi para qualquer um. Ela olhou para algo que Deus havia preparado, a ponto que ela disse: esse menino será o menino, eu irei criá-lo, eu irei adotá-lo. Imediatamente ela pega aquele menino. Queridos, que coisa linda! Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos na mão de Deus, tudo acontece. Só que para isso, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Essa mãe, ela não abriu mão do seu filho de qualquer jeito. Primeiro, o que ela pôde trabalhar, antes de abrir a mão do menino, ela trabalhou. Então, mãe e pai, pegue os seus filhos, sente com eles, trabalhe com eles, tenha um diálogo com eles, oriente eles, conte a história de vocês para eles, o quanto papai trabalhou, mamãe trabalhou, por que vocês estão abrindo mão deles irem estudar, por que vocês estão abrindo mão deles seguirem a vida deles, porque eles também precisam crescer, mas que eles entendam que vocês estão dando um suporte para ele, estão dando cobertura para eles, como pai, como mãe, como aqueles que são responsáveis por suas vidas. E essa mãe, depois de todo um preparo, agora o que ela faz? Ela também pega o cesto, aonde ela iria colocar o seu filho. Nós temos que saber também aonde nós iremos colocar os nossos filhos, qual é o bairro que nós iremos colocar os nossos filhos, qual é a escola que os nossos filhos estão. Nós temos que avaliar tudo isso, procurar acompanhar tudo isso, e hoje está faltando isso. Hoje os pais estão transferindo a responsabilidade de educação dos filhos para professores, a responsabilidade de educação dos filhos, às vezes até para igrejas. Chega na igreja, larga o filho lá, a igreja que tem que educar, que tem que cuidar do seu filho. Não é por aí. Pai e mãe, tem tudo um preparo para criar os nossos filhos, um preparo para liberar os nossos filhos, um preparo para saber que Deus tem um projeto para os nossos filhos para o futuro. E para isso, nós precisamos confiar em Deus e fazer a nossa parte. Veja que essa mãe foi prudente, essa mãe foi fiel, essa mãe foi corajosa, essa mãe, ela teve sabedoria. Então nós precisamos ter tudo isso também na nossa vida e aplicar, principalmente nessa geração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos projetar nos nossos filhos a nossa imagem também. Uma imagem de um pai que faz o seu papel de pai, de marido, uma imagem de mãe que faz o papel de mãe, de esposa e daquela que cuida da casa, para que os nossos filhos possam ir longe. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na mão do valente, ou seja, eles vão longe. E nós precisamos preparar a nossa geração, preparar os nossos filhos para eles darem frutos, para eles estarem na mão de Deus, para que Deus cumpra o projeto que tem na vida dos nossos filhos, porque é através deles que nós poderemos ir mais longe. É através deles que o amor de Deus poderá ir mais longe. Então você que está me assistindo, mãe, você pai, está na hora de projetarmos os nossos filhos com prudência, está na hora de projetarmos os nossos filhos com responsabilidade. Quem sabe você está me assistindo, você nunca investiu na vida do seu filho, ensinando ele a tocar um teclado, ensinando ele a tocar um violão, ensinando ele a cantar,
colocando aí numa aula de música, para poder fazer aula de canto. Quem sabe você não investiu ainda na vida do seu filho, não abriu mão do seu filho ou da sua filha para poder eles terem uma vida bem projetada. Tudo isso depende de quem? Depende de Deus? Sim, em partes, mas depende mais de você, depende mais de mim. Às vezes, você fica segurando seu filho, segurando sua filha, mas não está investindo neles, não está abrindo mão deles para que algo de Deus possa acontecer. Quando aquela mãe abre mão do filho, viu que não dava mais para segurá-lo, e põe no cesto e prepara tudo, lá na frente Deus incomoda a filha de Faraó para sair do palácio justamente na hora em que o cestinho estava passando no palácio. Veja como Deus trabalha em sincronia com as nossas atitudes. Deus está falando com você. Procure trabalhar em sincronia com Deus, porque o milagre de Deus já está liberado para os seus filhos. O milagre de Deus já está liberado para a sua família. Só depende de você tomar uma atitude. Veja que aquele filho, ele foi porque a mãe abriu mão. Mas você observa que logo quando a princesa pega aquela criança, ela diz: e agora? Como criar essa criança? A irmã do menino, Miriam, já estava vindo de longe observando o cestinho. Quando ela viu, ela se aproximou, porque sabe como é que é criança, ela chega em qualquer lugar. Ela se aproximou ali e disse assim: ei, eu conheço uma mãe hebreia que ela pode dar o leite para essa criança, ela pode dar de mamar para ela. É mesmo? É. Então vá com essa menina, acompanhe ela que ela vai levar para alguém. Olhe, leve, veja quem é essa mãe, quem é essa mulher, e leve a criança para ela, diz para ela cuidar para mim, ó, diga para ela que eu vou pagar um salário para ela, diga para ela que eu vou cuidar dela também, quando ela estiver cuidando do meu filho. Veja que essa criança, ela voltou para a mão da sua mãe. Saiba de uma coisa, quando você abre a mão dos seus filhos, mas de uma maneira legal, de uma maneira programada, de uma maneira equilibrada, eles voltarão para a sua mão e voltarão debaixo de uma grande bênção. Veja que esse menino voltou para a mão dela, estava correndo risco de vida. Os homens queriam matá-lo, o próprio pai dela deu uma ordem de matar, mas veja que esse menino voltou para a mão dela, não haveria mais risco de morte, porque tinha o aval da princesa, e essa mãe ainda começa agora a ganhar um salário para poder criar do seu próprio filho. Veja a história, veja como Deus trabalha. Quem sabe hoje Deus está me usando como boca dele para falar para você. Ele tem um projeto para a sua vida, ele tem um projeto para os seus filhos, mas para isso tem que ter uma preparação. Trabalhe isso, trabalhe com equilíbrio, trabalhe com responsabilidade, trabalhe com sabedoria, a sua casa, a sua família e principalmente os seus filhos. Deixe-os, coloque-os na mão de Deus com propriedade, coloque-os na mão de Deus com sabedoria, faça a sua parte e tenha certeza, aquilo que é colocado na mão de Deus com sabedoria, com equilíbrio e com propósito, vai voltar para a sua mão com grandes bênçãos. Esta é a mensagem que eu tenho para a sua vida. Tenho certeza que Deus está te dando a resposta hoje. Você mãe, você pai, está na hora de projetar os nossos filhos de maneira equilibrada e abençoada. Está na hora de entender que a família que Deus nos deu é a geração que nós estamos preparando. Fique com essa palavra, que Deus possa continuar falando contigo. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Um abraço a todos vocês aí do Estado do Espírito Santo. Um abraço para todos os pastores, amigos que assistem o nosso programa. Você que tem sua família, faça valer a partir de agora. Depois dessa mensagem, eu tenho certeza que a sua vida será diferente, que você irá pensar de maneira diferente e Deus irá te abençoar nas suas atitudes a partir de agora. Beijão no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa com mais uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Um supermercado que está ao seu lado sempre. Um supermercado que se preocupa com seu bem-estar. Assim é o Chuamba Supermercados. Frutas e verduras sempre fresquinhos. Carnes da melhor qualidade. Alimentos com os melhores preços para você economizar cada vez mais. E o atendimento do jeito que você merece. Com muito carinho. Chuamba Supermercados, Campo Grande e Praça Costa Pereira. Chuamba Supermercados, ao seu lado sempre. A paz do Senhor seja com todos. Aqui é o pastor Victor Hugo. É muito feliz de poder estar a través deste meio de comunicação no programa Determinação, programa que está abençoando
nossa cidade, está abençoando o povo do Senhor. Como vocês viram naquelas imagens, estamos na cidade de San Mateo, na Igreja Batista Aliança, de nosso pastor Mário Sérgio, realizando uma campanha maravilhosa de poder, de milagre, de coisas sobrenaturais. Se en lo pouco fuiste fiel, sobre muito te porei. Deus quer nos levar a uma instância maior, a uma instância superior. Deus quer colocar você por sobre o problema, por sobre a dificuldade, por sobre a crise. Quando nós nas igrejas escutamos que Deus colocará nosso inimigo baixo nossos pés, vem se cumprir esta palavra. Deus quer colocar você em uma instância, em um nível, em um degrau diferente. Sobre muito Ele quer te colocar. Então, igreja amada, irmãos em Cristo, vamos levantar nosso ânimo, nossa motivação, vamos procurar o rosto do Senhor, vamos procurar ter intimidade com Deus, para que possamos viver a palavra do Senhor de uma forma diferente. Quando a Bíblia nos fala que Deus nos quer colocar sobre muito, temos muitos exemplos, como José, que Deus lo colocou sobre um reino Egipto. Vemos quantos personagens bíblicos que Deus levantou do pó e nos assentou com príncipe. Quantos homens e mulheres viveram grandes vitórias. Crente, reage, acorda. O muito está esperando por você. A bênção está esperando por você. A vitória está esperando por você. A multiplicação está esperando por você. Tem provas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem tristezas? Tem. Mas não esqueça que tua fidelidade é aquela que pode mudar tua história. Tua história não é mudada por dinheiro, tua história não é mudada por um sobrenome, tua história não é mudada por um serviço, tua história não é mudada por tuas características físicas, tua história não é mudada por el título de faculdade que você pode ter. Tua história muda conforme a tua fidelidade, como fala a palavra do Senhor. Deus recompensa a quem é fiel. Deus tem a fidelidade como um conceito importante. Se em lo pouco fuiste fiel. E olha que maravilha, a Bíblia não nos pressiona a ter uma fidelidade plena, 100%. Não, fala se em lo pouco. Oh, pastor, então eu tenho que ser só um pouco. Não, meu amigo. Devemos tentar ser fiel integramente ao Senhor. Só que Deus premia ainda o pouco. Se tiver fé como um grau de mostarda, o pouco no mundo espiritual vira muito. Hoje, tua finança pode ser pouca. Hoje, tua motivação pode ser pouca. Hoje, tus sorrisos podem ser pouco. Mas se você é fiel ao Senhor, se você é fiel a seu pastor, se você é fiel à sua igreja, se você é fiel aos princípios bíblicos, Deus, sem dúvida, vai mudar a tua história. Então, quem pode estar nas quartas-feiras seguintes, são 4 quartas-feiras, vá à campanha na Igreja Batista Aliança, na Família em Cristo, do pastor Mário Sérgio, que ali vamos estar vendo, provocando a glória do Senhor em nossa vida. Um grande abraço para todos vocês, de parte de seu amigo, pastor Victor Hugo, pastor chileno. Amém. Um supermercado que está ao seu lado sempre. Um supermercado que se preocupa com seu bem-estar. Assim é o Chuamba Supermercados. Frutas e verduras sempre fresquinhos. Carnes da melhor qualidade. Alimentos com os melhores preços para você economizar cada vez mais. E o atendimento do jeito que você merece. Com muito carinho. Chuamba Supermercados, Campo Grande e Praça Costa Pereira. Chuamba Supermercados, ao seu lado sempre.